Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz e a graça de Jesus estejam com cada um de vocês, que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 9 de setembro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 12, que ela tem como título O Chamado para Permanecer Firme. A lição de hoje está baseada no livro de Efésios, no capítulo 6, versículos 10 e 11. E à medida que nós vamos avançando nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada de fé neste mundo de aflições, e que este mundo está sendo um grande conflito cósmico, né, entre o bem e o mal. E assim nós enfrentamos assim uma batalha espiritual grandiosa, dura, né, e constante, porque o inimigo de Deus sabe que seus dias são contados ao se aproximar, né, o fim dos tempos. No entanto, Deus nos deu as ferramentas necessárias para que nós possamos enfrentar essa grande guerra. E o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, né, no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 11, que é o verso para memorizar da lição dessa semana, nos dá as formas de como nós devemos agir diante dessas aflições que estão conosco nos dias de hoje e que estão por vir, ainda mais ainda, quando se aproxima o fim. E o apóstolo Paulo nos diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Que está lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11. Diante desta batalha espiritual que nós estamos vivenciando, né, principalmente nos dias de hoje, e que terá uma ação maior ainda quando se aproxima, né, a segunda vinda de Jesus, Deus nos forneceu assim, uma armadura completa para que nós possamos nos proteger e nos fortalecer nesta guerra como um bom soldado de Cristo. E ao vestirmos, né, o cinto da verdade, através das palavras das Sagradas Escrituras, a couraça da justiça, né, as sandálias da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, e nós empunharmos assim a espada do Espírito de Deus, nós estamos equipados para nós resistirmos a todas as atividades do inimigo, ele é astutos, né? As ciladas que o diabo apronta, principalmente com doutrinas falsas e mentirosas, produzidas, né, pela besta que surge do mar, que fala em Apocalipse 13, que é esse poder religioso produzido pela Roma espiritual, levando as pessoas à perdição. Deus se preocupa com tudo que diz respeito à segurança dos seus filhos, principalmente os fiéis, né? E o seu desejo é o de atender todas as nossas necessidades. E ele se compadece de nossas dificuldades, quer sejam simples, quer sejam de elevada complexidade. E a lição dessa semana conta a história de um servo do profeta Eliseu, que ele estava assim, meio sonolento, andando assim, próximo assim do acampamento, e ele tropeça e cai. E ao levantar-se, ele tem assim uma visão de um grande exército assim bem equipado,
armado, bem armado, né? Com bastante carros, assim, cavalos, né? E que esse exército havia cercado a cidade onde eles estavam. No caso, o servo do profeta Eliseu e o próprio profeta Eliseu. Então, a cidade estava cercada. E este servo, esse moço, diz: Ai, meu senhor, que faremos? E o profeta Eliseu responde: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Uma resposta que não convenceu o seu servo, porque ali fisicamente só estava ele e o profeta naquele alojamento. E Eliseu, vendo a falta de fé de seu servo amedrontado, puxou este servo para perto dele e pediu que Deus abrisse os seus olhos, né? E rogou que aqueles inimigos fossem acometidos de cegueira e não os vissem. A oração do profeta Eliseu, ela foi respondida de imediato. E o seu servo olhou novamente para as muralhas, né? Que ele tinha visto, né? Aquela visão daquele exército vindo. Mas desta vez ele vê o véu entre o visível e o invisível. E foi levantado, então ele viu, além daquele exército de inimigos, mais um, ou seja, eram dois. Ali a mensagem nos diz, que está lá em 2 Reis, capítulo 6, está em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 e 17. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Bom, nós aqui nesse mundo estamos no meio de uma tremenda guerra espiritual. Como filhos de Deus, nós não podemos deixar as nossas armas que nós possuímos para combater o mal, combater o inimigo, que isto pode estar em todos os lugares, né? Pode estar em vários lugares. E esses inimigos se utilizam assim, diariamente para nos assolar, nos amedrontar. O que nós devemos fazer, né, como o próprio Eliseu fez, o profeta, ele orou a Deus, né? Quando ele viu se aproximando o inimigo, ele orou, inclusive mostrou para o seu servo que eles estavam rodeados pelo exército de Deus, né? E que eles estariam protegidos do outro exército, podia ver quem fosse, né? E é isto que nós hoje nós devemos fazer diariamente, é um culto racional, todas as manhãs, nos consagrando, né, a nossa vida, a nossa família, através de orações, de clamor, de hinos, né? E nós sermos batizados, né, pelo Espírito Santo todas as manhãs. E assim nós passamos a enxergar os nossos inimigos, que podem ser até alguém da nossa família, como parentes, às vezes filhos, que estão envoltos em espiritismo, em esoterismo, bruxarias, até hipnotismo, né? E assim, quando nós estamos se consagrando, nós estamos se protegendo de todos esses inimigos que podem estar na nossa família. E para isso é que nós temos essas armaduras de Deus, como o profeta Eliseu usou, né, as orações ao Criador do Universo, para que seu exército venha
nos acudir para que o exército venha nos proteger. E quantas vezes nós deixamos assim de contemplar, né, o sobrenatural, porque às vezes nós insistimos em fixar os nossos olhos nos dissabores da vida. O que nós precisamos é ter fé, acreditar que por mais que tenha, né, ao nosso redor um número grande de inimigos, mas que a nossa fé no Senhor faz com que Ele nos envie anjos para nos proteger. E com certeza tudo isso será muito maior do que qualquer nossos problemas, ou qualquer os inimigos que nós viemos a ter juntos. É só você ver e observar o que aconteceu com Noé e sua família, né? Versus, né, os ímpios, né, que caçoavam dele, Noé. E quem venceu? Noé. Também tem outros casos também, como Davi e o grande Golias, esse monstruoso Golias, né? Que até por sinal ele tinha um exército muito mais preparado do que do lado do povo de Israel, que era Davi. E quem venceu? Davi. Bom, a cegueira daqueles homens, né, que nós vimos do caso agora, do Eliseu, né, do seu servo que viu aquele exército, em que Deus cegou os olhos daqueles homens do exército, em que o servo do Eliseu viu, representa a cegueira espiritual de Israel, né? Onde o seu servo não viu o exército de Deus acompanhado ao redor deles, né? Porque ele só enxergou depois que o profeta Eliseu fez uma oração, que ele voltou a olhar, que ele viu que ele estava todo cercado, né, pelo exército de Deus, protegendo os inimigos. E assim que, após isso, que ele passou a ver, através de uma oração de um profeta, onde nós também temos poder, através da oração, de nos proteger dos inimigos que nos atacam diariamente. O que nós devemos é estar vestidos assim de toda a armadura de Deus, todos os dias, porque cada cristão verdadeiro está envolvido em uma intensa batalha espiritual. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20, ele orou para que a visão de todos os crentes fosse aprimorada e que eles pudessem enxergar a realidade completa desse grande conflito espiritual cósmico que existe no mundo e sentirem a esperança que ele, apóstolo, mencionava em suas epístolas, para que eles pudessem consagrar a cada dia. E esta semana nós estudaremos diariamente na lição 12, onde a lição está concentrada assim, principalmente em dois temas assim, importantes, onde nos dá orientações e mostra, né, como cada cristão deve proceder nesse grande conflito cósmico que existe entre nós, entre o bem e o mal. E a lição vai realmente nos auxiliar nesse sentido. E o primeiro ponto do que o apóstolo Paulo nos ensina na lição é que o cristão deve saber que ao ingressar na igreja verdadeira, aquela que observa os estatutos e mandamentos de Deus, automaticamente ele se envolve em uma grande batalha espiritual e que ele deve saber como utilizar as armaduras de Deus que ele fornece para cada um, né? O segundo ponto importantíssimo dessa lição
é que o cristão deve estar consciente que pela fé que possui, não precisa se preocupar em estar aflito diante das coisas que vem acontecendo, pois a sua força e a armadura que possui está à disposição e ela vem do Senhor Jesus. E tudo que um soldado de Cristo deve fazer é ser perseverante, ter fé e confiar firmemente no Senhor. Paulo, em sua carta, ele dá um tremendo grito de guerra nessa batalha espiritual. Mas o que é esse grito que Paulo dá para os cristãos nesse conflito? Nós veremos em estudos diários durante essa semana, que está lá em Efésios 6, versículos 10 a 20. Observaremos também em que sentido o grande conflito cósmico envolve poderes sobrenaturais, bem literais, e isto é o ponto central no argumento de Paulo que é visto nessa lição. Mas por que manter essa verdade diante de nós? A resposta nós veremos em Efésios 6, versículos 10 e 20 durante essa semana. Saberemos também porque o apóstolo Paulo ele emprega o tipo de ilustração militar nessas epístolas, nessas mensagens, nessas cartas que ele mandava para os povos. Estudaremos durante a semana, está em Efésios 6, versículos 10 a 20, e também em Romanos capítulo 13, versículos de 11 a 14. E o apóstolo também, ele usou assim, metáforas militar, cada vez mais, né, nas suas epístolas, né? Como assim, ficar, permanecer, que parece assim uma resistência assim em um campo de batalha. Mas por que isto era tão importante que o apóstolo Paulo mencionou para vários povos isto? Veremos por quê. Está lá em Efésios 6, versículo 10 e 20. Paulo listou assim uma variedade de títulos, né, para os poderes espirituais em sua carta. Mas qual foi o propósito dele para isto? Saberemos nessa semana e estudaremos com detalhes. Meus amigos e minhas amigas, que esse estudo dessa semana nos encoraje a nós buscarmos uma vida assim consagrada de intimidade com Deus, a estudar, a meditar na sua palavra, que estão nas Sagradas Escrituras, para nós estarmos prontos, né, para esse grande conflito cósmico. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que tem entendimento, que começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, mas ter entendimento das passagens. Aí você entenderá que você está dentro, sabe, de um grande conflito, né? E Deus tem um chamado para você se permanecer perseverante, firme, para que você possa obter vitórias, ainda nesse mundo. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais aflições, mais guerras, não haverá mais morte. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.